rapaziada! Diogo na voz mais uma vez. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, do nosso Anonimatos. E muito feliz com os números, os resultados, as curtidas, os comentários, tudo que tem acontecido. Mais uma vez, foi uma semana de bastante divulgações, né? A gente conseguiu movimentar bastante a nossa página e a galera tem interagido bastante. E a gente tem cada vez mais buscado pessoas inteligentes, conteúdos, e não vai ser diferente daqui para frente. Cada vez a gente vai se surpreender mais, né, meu mano Vitor? É isso aí, rapaziada. Cara, como meu mano já falou, tô muito feliz, muito contente. Desde já, normalmente, a gente só não pode nunca, né, não faixa, deixar de agradecer. Agradecer o apoio de cada um de vocês. Ó, obrigado de coração mesmo. Cara, de novo, só para não entrar no esquecimento. Se inscreva, assiste os vídeos, manda seu feedback. Meu mano. Tem uma galera aí que não tá seguindo o nosso canal, né? Assiste, dá para entender. Aí não tá seguindo ainda. Você não tá seguindo ainda, vai lá, tem uns conteúdos bacana, né? E assim, não pode deixar também da gente. Todo o início de episódio a gente tem divulgado, né? Os nossos parceiros que também têm nos ajudado em divulgação. Brigadão também por isso. Pô, brigadão mesmo. Estão representando aí. E hoje eu quero falar de um cara que a gente conheceu não tem muito tempo, mas é um cara de um coração enorme, top. Ele trabalha tunando carro. Você que tem teu carro, teve um problema no vidro, quer levantar, baixar o seu vidro, não está conseguindo, quer botar um filme ou um DVD, a galera que curte DVD, sabe? Bota uma música, um pagode, um samba, e aí tu vai lá, procura o DR Som, vai lá que o cara é top, e pode falar, agora eu tô jogando tudo na conta do Vitor. Pode pedir desconto, fala com o Vitor, tá dando um descontinho aí, beleza? E também eu quero estar falando mais uma vez da Use Amar. Eu já falei aqui diversas vezes da Use Amar. Vocês têm que ir lá, curtir a página. Ela faz bolsa artesanal, à mão, a costura, várias estampas maneiras. Mano, que top. Top? Fala nisso, top demais. Eu tô gostando. Eu tô querendo encomendar uma. Eu acho que eu vou encomendar também. Acho que eu vou encomendar ela. É isso aí. E assim, tem uma parceria também que está sempre com a gente, que é a AD Import. Já falei diversas vezes aqui da AD Import, que trabalha com produtos importados. Você que gosta de um fone, um celular, uma meia, um casaco, tudo da gringa, perfume, aquele Vitória Secret, bravo. Calma aí, mas não é gringa, explica. Não, gringa vem direto dos Estados Unidos. Explica essa parada pra ele. Não consegue viajar, né? Tipo, nós, tem aquele costume de estar lá nos Estados Unidos. O intercâmbio tá aí, rapidinho. Vai lá dar uma moral, segue lá, a AD Import, procura lá pra tu presentear. Valeu? Tá valendo? Tá tranquilão. Tu tá à vontade, né? Vontade. Eu também tô muito à vontade. Mas eu tô ficando mais à vontade, assim. Tem se tornado uma parada muito natural o nosso podcast Anonimatos, entendeu? E eu vou tirar um momento depois para me falar. Hoje eu tava pensando por que eu tive essa ideia do podcast. Depois eu vou falar, vou fazer uma história, vou falar. Mas vamos parar de perder tempo. Porque a nossa entrevistada é a segunda mulher que vai vir aqui e vai entrar pra história, pra galerinha do podcast. Com certeza. É a segunda. Ela tem seus quase 13 mil seguidores ali, fãs no seu Instagram. Só vou dizer uma coisa, os pagodeiros vão ficar doidos. Os sambistas, a galera que gosta de sambar, entendeu? Geral. Eu acho que eu vou aprender. Esse ramo aí, Eu acho que eu vou aprender. Vou pegar uma dica hoje e... De repente, no próximo episódio, vocês vão ver uma sambada aqui. E sem perder tempo, ela que é referência do samba de gafieira, do samba no pé. E eu sabia que quando eu chamasse ela para participar, ela iria topar. Uma pessoa de um coração enorme. E vocês vão conhecer agora Flávia Teixeira, a Flavinha. Oi, gente! Cheguei! Chegou ela! Flavinha. Tá empolgada? Tô super! Sério mesmo? Então não parece que ela tava com medo na entrevista. Estava tranquila. E assim, eu estava ansioso por esse momento. Flavinha é uma pessoa de um coração enorme. E eu sabia que ela ia embarcar nessa nossa nave, que é o podcast do Anonimatos.
ela de prontidão. Lógico que no primeiro momento balançou um pouquinho, mas eu sabia que ela ia aceitar estar aqui, contar a tua história. Hoje vocês vão saber, você que segue a Flávia aí na internet, no Instagram, no YouTube, ela tem bastante dicas de dança, como dançar sozinho, sozinha. E vocês vão entender um pouquinho desse mundo do samba, esse mundo da dança. E assim, vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, porque a gente vai perguntar coisas que de repente vocês ainda não sabem a respeito dela. Exatamente. Não é não, meu amigo? Pô, rapaz, ó, eu quero hoje pelo menos aprender algumas técnicas. É. Algumas técnicas eu quero sair daqui Tu já hoje. foi pra um samba e não sambou? Eu já, só fiquei olhando. Porra! Desculpa, mas direto, cara. Cara, eu não sei, eu sou, tipo, desengonçado. Eu sou desengonçado, eu falo desengonçado, mas, enfim. Eu não sei dançar. Quem sabe hoje a gente não aprende, né? Umas técnicas, técnicas, ou de repente depois. vai ficar na teoria, mas pra pular pra prática é rápido. Mas eu digo uma coisa, todo mundo consegue dançar. Todo mundo consegue dançar? Todo mundo consegue dançar. Como? Explique isso aí, então. É porque a gente sempre trabalha com uma questão pessoal. A gente respeita muito a individualidade de cada um. Então, trabalhando sempre na questão da pessoa, a gente consegue desenvolver. A questão é que as pessoas sempre querem imitar, né? E aí, quando a gente quer imitar, a gente fica limitado. Cada um tem seu jeitinho, então. Se eu for no meu jeitinho, eu vou conseguir. Claro, claro. Respeitando seus limites, seu corpo, a sua história. E eu, consegue que sou meio fortinho. Todo mundo consegue. A gente tem exemplos legal na dança de salão, no samba de gafieira, especificamente, de pessoas assim, gigantes dançando. Vou até citar uma pessoa que é o Big Léo. Ele é grande, ele é forte e é a pessoa que tem um abraço mais macio que eu conheço. O Big é apelido mesmo, né? Já diz o Big. Então, galera, ela falou aqui de corpo, eu esqueci de falar, ela também é fisioterapeuta. A bicha é brava, tá? Ela é professora de dança e ela é fisioterapeuta. E, assim, Flávia, é interessante a gente começar a partir de um princípio realmente. E eu queria saber uma pergunta muito clichê que a gente faz aqui, mas não tem como fugir dessa pergunta, porque é a tua origem. E aí a tua origem não tem como a gente teus fãs, a gente aqui não tem como a gente fugir disso. Eu queria saber quem é a Flávia, primeiramente, e por que a dança? Qual foi o teu primeiro contato assim com a dança? Bom, a Flávia eu acho que tem a ver artística, por conta da família mesmo, sabe? Minha família, ela tem músicos, né? Meu bisavô era professor de música, ensinou para minha tia-avó, que ensinou para o meu tio-avô, e ele, inclusive, tocava pistão na banda de Ipanema. Então, a gente, né, começou a indiretamente ficar nesse mundo. Minha tia gostava muito de carnaval, então a gente já tinha esse envolvimento nesse mundo, então eu já estava ouvindo samba, querendo ou não, nas rádios, né? Com toda essa ideia familiar. Minha mãe também começava a se envolver nesse mundo e passava pra gente. Então eu estava novinha, pequenininha na barriga, sambando lá na avenida, né, com ela. E ela sempre gostou muito de samba. Sua mãe? Minha mãe. E aí, determinado momento, algumas amigas chamou ela para fazer dança de salão. Só que ela não ia, porque não tinha quem deixar, ela tinha 3 filhos, tinha o mais velho, eu e meu irmão mais novo. E aí, em um determinado momento, ela falou, Flávia já tá grande, vou levar só a Flávia. Aí ela fica no cantinho, e eu fico dançando. Me levou, com 7 anos de idade. E aí, lá no meio da aula, eu parava, ficava olhando assim, eu falei, aquilo ali é fácil de pegar, eu já peguei. E aí começava a dançar. Com 7 anos, você tinha dançar assim, sim, já ficava dançando. E eu falei, já peguei, vou brincar de novo. Ficava no cantinho, só prestando atenção no passo novo e saiu. Um belo dia, teve um baile de dança lá, eu lembro até hoje, foi um baile, a fantasia de carnaval, e a gente se enfeitou todo e tal, lembro até a fantasia, lembro como se fosse hoje. E aí, eu tava até de bruxinha, assim, que a gente se vestiu igual, né? Minha mãe tem mania de colocar tudo igual. E aí nós fomos, chegou lá, eu falei, professor, dança comigo? Aí ele falou, não, você não sabe dançar, porque assim, eu sou a única que não falta nenhuma aula. Porque eu ficava lá no canto, minha mãe faltava. Aí ele, tá bom, né, criança? Tá bom, vamos lá. Aí viu que comecei a fazer os passinhos. Aí começou a se animar, a dançar comigo e tal. Daqui a pouco eu não saí mais do salão. E depois disso eu comecei a frequentar as aulas, fazendo as aulas mesmo, né? Então era uma das únicas mascotes lá dançando.
Depois teve a aula em turma para crianças, eles começaram a abrir turma para as crianças, e eu comecei a fazer as aulas, só que eu ficava de saco cheio, porque as professoras, quer dizer, as crianças estavam começando do zero, né? E eu sempre fui muito espivitada na minha vida, sempre, a vida inteira. Então, eu sempre fiz muita coisa, inclusive. Tô começando, vou falar pela dança, mas daqui a pouco eu falo das outras coisas. E aí, nesse período, eu falei, eu não quero ficar aqui não, porque eu vou começar tudo do início, eu já sei tudo, né? A modesta na época. E aí, Resumindo, né? Foi de pequeno, né? pequenininho. Aí, nesse período também, eu fui para um outro lugar que me fez também ter uma outra experiência, que foi uma experiência de sala de aula, de dar aula, ajudar a dar aula. Pô, top. Isso eu tinha, sei lá, uns 9 anos, né? Com 9 anos você já ajudava a dar aula. Sim, fui para uma outra academia, porque lá, né, nessa academia, Ela falou eles muito começaram. rápido. Quem te levou primeiro? Minha A mãe. mãe dela. Continua. E aí, começaram as aulas para as crianças, eu fiquei de saco cheio, né, como eu disse. E aí minha mãe falou, vou mudar de academia, porque, não lembro porque na época, mas ela mudou de academia, foi pra rua, porque eu comecei num projeto social, no Alto do Morro do Cantagalo, né, que é esse projeto. E aí ela falou, vou para uma academia na rua. Eu falei, vamos juntas. E aí chegamos lá, o professor olhou pra mim e falou, nossa, você sabe tudo, você dança tudo, você quer ser minha bolsista? Eu falei, eu quero, com 9 anos de idade, fui bolsista dele e ajudava ele na aula, entendia um pouco da logística, da contagem e tudo. Então era muito engraçado, porque eu com 9 anos tinha um senhor de, sei lá, 80 anos dançando comigo e eu ensinando o aluno que tinha 80 anos. Podemos dizer que com Rapaz, 9 anos já ela já falando- conheceu a profissão Não, a dela. gente está falando de uma pessoa, de uma criança de 9 Exatamente. anos de idade ajudando alguém a dançar, ensinando alguém a dançar, orientando, ajudando o professor na contagem. E é muito louco, cara, porque assim, eu desenvolvi algumas coisas na minha vida, mas eu demorei, eu vim desenvolver já grande. Escolheu tua profissão com quantos anos? Ah, nem te escolhi ainda. Putz, merda. Eu fiz um curso vocacional que acabou com todo o meu pensamento que eu tinha. Entrei lá com um pensamento, saí com outro. E assim, então já veio desde criança, porque a gente sabe assim, é uma curiosidade também, a gente sabe que existe diversos tipos de danças, né? A dança, a música é muito rica, os estilos são variados e já deu para entender o motivo por qual você escolheu o samba, porque sua mãe gostava e ali e tal. Mas assim, não teve uma outra dança que te puxou? Teve uma rejeição? Ou tu, não, vou ficar no samba aqui desde sempre. Na verdade, eu entrei, não foi exatamente pro samba, foi pra dança de salão, né? Dança de É salão diferente? é diferente, tem mais ritmos, né? Você dança bolero, você dança o soltinho, você dança o forró, você dança o samba, você dança salsa. São um conjunto, né, de ritmos que a gente dança nas danças de salão. Então, por exemplo, no baile de dança de salão, não toca só o samba que dá para dançar, né, no samba, o samba de gafieira, mas toca o bolero, toca o soltinho, enfim, várias outras danças. E aí a gente conseguiu desenvolver uma formação em cima disso. Então, quando fala de danças de salão, tem mais ritmos do que somente o samba de gafieira, entendeu? Ah, entendi. Mas assim, então, mas aí você entrou para dança de salão e tal, mas a tua raiz, a tua essência, tu sentiu com o tempo, passado o tempo, que era o samba. Desde as primeiras aulas, né? A gente começa a ter um quê de identificação, né? Eu olhava assim e falava, não, o que bate aqui dentro é o samba. Então, eu fui correndo para esse lado. Na verdade, o samba me escolheu, eu digo, porque as coisas tudo fluíram para eu me especializar nesse lugar, né? Na vertente do samba. E estou aí até hoje. E assim, ô Flávia, o que você fez, além de sambar muito? Porque você estudou, você se formou, como eu falei, ela é fisioterapeuta, mas assim, você trabalhou em alguma outra profissão? O que você fez da tua vida? Porque a gente sabe que hoje você é muito profissional, você vive do samba e tal, só que no começo a gente sabe que é um pouco complicado. E de repente, assim, serve até de motivação para quem está começando agora, que tem um sonho de ser um professor de dança, mas está trabalhando ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, antes de você falar, não, agora não tem como, eu tenho que trabalhar, viver disso aqui. Mas eu acredito que antes de você viver o samba, da música, você passou por alguma situação, assim, alguma outra empresa, alguma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Fiz várias coisas, assim, nesse período mesmo que eu estava fazendo como bolsista, né, estava sendo bolsista, estava fazendo a formação, eu também trabalhava como babá, com 9 anos. Meu pai. 9 anos 9 também? anos. Minha mãe, sim, entre 9 e 10 anos. Minha mãe trabalhava numa casa de família, e aí a dona precisava de
de uma pessoa para cuidar da criança dela enquanto ela trabalhava de tarde para noite. E eu fazia a escola, trabalhava de tarde para noite, e à noite, depois eu tinha as aulas para fazer, né, ser bolsista lá na academia. Eu falei, poxa, tem um horário certinho, ainda vou ganhar um dinheirinho. Aí eu falei, minha mãe já estava lá, eu falei, então eu vou pegar isso aí para mim. E fiquei durante um ano tomando conta Você da tinha quantos criança. anos? 9 para 10 anos. Meu pai, de noite, tá Tudo falando de com uma 9 criança de 9 anos. Uma criança tomando conta de criança. Eu dava aula, já tomava conta de criança, já ganhava dinheiro. Já. E assim, você que tá com seus quase 40 anos aí, não trabalha, meu Deus do céu. Mas enfim, cara, é muito Comecei interessante. Começou muito cedo. Muito cedo, Eu tô cara. tentando entender essa intensidade toda Mas, na vida dela. Flávio, assim, você começou cedo. Não me leve a mal na pergunta, mas você começou cedo por conta da realidade da tua família? Assim, era uma realidade difícil na época? Ou não, a gente tinha uma situação boa e só que a gente gostava de trabalhar? Como é que era isso? Não, a família sempre gostou de trabalhar, mas ninguém nunca foi rico. Todo mundo buscou, nunca me faltou nada, nunca tive que passar fome. A gente tinha restrições, obviamente. Nem Nossa. sempre a gente podia ter em casa biscoitos, danones e afins. Mas minha avó e minha tia, principalmente, sempre lutaram para deixar a gente o mais confortável possível. E aí a gente via a realidade, a gente queria ajudar de alguma forma, né? E eu sempre, como eu disse, sempre fui muito espivitada, nunca gostei de ficar parada. Então, via numa oportunidade, né, de desenvolver, de ganhar dinheiro, de ajudar minha mãe, de, enfim. E foi por isso que eu realmente resolvi aceitar. Entretanto, a gente morava numa comunidade, né? Então, a gente tinha todas as limitações, né, que uma pessoa da comunidade mora. Então, foi basicamente por isso que eu fui para esse lugar. Mas, nesse período, depois, aos 10 anos, eu entrei para o circo também. Ah, você fez circo. E aí isso mudou um pouco também a minha realidade, deu uma reviravolta assim, na minha vida, porque a gente começou a ir para um lado um pouco mais perigoso mesmo, sabe? Minha mãe começou a brigar um pouco comigo. O circo é perigoso? Depende, se você tiver um pouco, se você tiver um pouco de cautela, se você realmente seguir pela técnica, você consegue viver a vida circense de uma maneira muito boa. As manobras fazem, né, com que seja. Na verdade, é isso. E aí, enfim, eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, aí eu deixei de trabalhar para entrar no mundo do circo. E isso acabou fazendo com que eu deixasse de fazer as coisas, como se fala, de uma maneira um pouco mais profunda para o lado financeiro, sabe? Fui para um lado mais artístico. Nesse período de 10 anos, eu comecei a transitar. E aí foi quando eu tive uma outra oportunidade, a oportunidade de receber artisticamente, né? Mas eu tive que lutar muito. De 10 anos Quantos anos já? até os 14 anos eu me desenvolvi no circo para começar a receber em cima do que eu estava trabalhando. Tu é natural de onde, Flávia? Sou carioca. É que eu tô tentando entender isso tudo, mas como Mas essa a minha garota é família é carioca? mineira, né? Então tem um puxadinho Então tem aqui, uma puxadinho origem ali. mineira aí, né? Tem uma cor indígena também. Eu ia perguntar isso. Descendente de Índia. Eu ia perguntar isso aí, pô. E assim, então você ficou 4 anos para poder, né, ter um reconhecimento no circo. Artístico, vamos pensar assim, né? O primeiro recebimento assim, artístico foi E era um no circo. dinheiro considerável na época, você lembra? Na época era Uma garota de razoável. 14 anos? Era razoável, razoável. Agora sim, Flávio, uma curiosidade que eu tenho do circo porque eu sempre. A gente vê muito o lado artístico, bonito, lindo e maravilhoso, deslumbrante dos animais, dos bailarinos em si. Só que eu sempre ouvi dizer que havia uma crueldade com os animais. Eu não sei se a tua parte, eu acho que não é isso, mas o que você entende dessa minha curiosidade de dizer que os animais do circo são judiados? Isso é uma realidade? Ou tu que viveu no circo? Não, o circo que eu vivia era um circo acrobático, né? Então a gente não lidava com animais nenhum. Era palhaços, circenses, trapezistas, tecido, malabarista, e a gente fazia o espetáculo em cima disso. Eu desconheço os circos que trabalham com animais, Certo. mas eu abomino, porque Não, com certeza. eu acho que os animais eles foram feitos para estar na natureza e deixa eles no canto deles e a gente consegue desenvolver aí. A gente tem potencial para fazer do circo, né, um espetáculo grandioso sem a gente precisar maltratar nada. E assim, você falou que você era da parte
do outro lado do circo. Malabare, tu consegue malabare? 3 bolinhas? Sei fazer malabares, clave, sei andar de monociclo, sei Monociclo é fazer aquela bicicleta de uma roda só? é, Rapaz, Não sei em cima trapézio. da corda, né? A gente Tu chama de fazia isso? arame. Fazia, Ah, fazia. é arame o nome? Saltava. Mas por que arame? Porque o material era arame, né? Ele parecia que Ah, estava uma corda bamba, mas era um arame que firmava a gente. então no caso é o que dava segurança ali do. com certeza, te impulsionou mais ainda no mundo da arte, porque a dança que você faz é uma arte, eu já tive o prazer de assistir, é uma arte muito grande. Tu acredita que o circo agregou Muito. muito? Disciplina. Você tinha que ter muita disciplina. Você chegava, tinha que alongar, tinha que fazer fortalecimento. Né? Na escola de circo, que foi onde eu também quase me profissionalizei, tinha toda uma logística, era como se fosse uma faculdade. Você chegava, tinha matéria que era para malhar o seu corpo, para tonificar e você conseguir fazer o direcionamento da sua musculatura para o trapézio, já que a sua especialidade é trapézio, ou para o malabares, ou para saltar. Então a gente malhava, corria, fazia todos os aeróbicos possíveis, já tinha aula só de malabares, tinha aula só de monociclo, e a gente iria passando de nível a cada ano que passava. Eu fiz 2 anos de escola de circo, de 13 a 14 anos. E na escola? Como é que era a Flavinha? Sempre fui muito disciplinada, porque eu tinha que fazer todas as minhas atividades, né? Eu sempre fiz, como eu disse, muita coisa. Então, eu também achava intervalo nesses momentos para fazer vôlei, fazer natação, fazer várias coisas. Então, se eu desse mole na escola, minha mãe não iria deixar eu fazer nada. Então, eu falava assim, eu vou dar o meu melhor aqui, para eu ter notas boas, até porque todas as atividades pediam notas boas, né? Uhum. O que era legal. Então, eu metia minha cabeça nos estudos, mas Incentivava mais ali, né? dava mais força. Inclusive, eu sempre coloco isso para as pessoas que, inclusive, eu dava aula no projeto, falando que era um incentivo, sabe? Eu tenho que estar bem na minha escola, né, no meu desenvolvimento de estudo, para eu conseguir estar bem também nas atividades que eu estava fazendo. Uma coisa agregava a outra. Então, a gente não pode deixar de estudar. Hoje em dia eu vejo a importância disso, sabe? Poxa, a gente pensa na dança, né? Que, às vezes as pessoas sempre falam, tá, mas por que eu vou estudar matemática na escola? Poxa, na dança, né? Eu quero seguir com a dança. Como é que eu vou estudar matemática? Pô, tem contagem, tem estudo, contagem, desenvolvimento. Aí você conta em português, conta em inglês, conta em vários. Você tem que ter um pouco de entendimento disso. Mas para Nas que, escolas tem, né? mas pra que eu vou estudar geografia se eu quero ser dançarina? Você viaja para vários lugares, você tem que saber onde você está, né? Então a gente Até as também línguas, tudo faz sentido. faz sentido. É Hoje porque em dia, dizem. Mas tem uma coisa que não tem mais sentido. Eu vou estudar biologia para ser dançarino. claro que você precisa, tem que entender a parte do corpo. Não, cara, é verdade. Tipo assim, de novo até reforça aquele argumento, né? De que os professores, geralmente eu acho que na autoescola é muito reforçado isso. As pessoas falam, pô, pra que estudar matemática? Cara, matemática tá na vida toda, literalmente. A matemática Meu a irmão, ela matemática e tá. o português. E você falou assim do corpo, desde criança você lida muito com o seu corpo. Acho que o seu corpo, né, você precisa estar bem, não só o corpo, mas a mente também. E assim, o que você faz hoje para você, e você pode deixar até como exemplo para as pessoas, o que você faz para manter a saúde, para manter o corpo, para você se manter em forma? Eu queria saber o que você faz, qual é a dica que você dá para a galera que olha para a Flavinha e vê Verdade. essa disposição, né? O que você faz? Então, eu tento fazer coisas diferentes da dança, né? Então, eu preciso fortalecer o meu corpo, eu preciso fazer uma prevenção. Eu sempre falo isso, gente. Todo mundo que faz qualquer atividade física, seja dança, seja futebol, amador ou profissional, você precisa preparar o seu corpo. Então, a gente precisa sim fazer uma musculação direcionada, fortalecer o joelho, né, fortalecer as articulações que tenham muito impacto, né, tornozelo, quadril, para que você tenha uma sobrevida grande. Eu sempre brinco que eu quero dançar até os 100 anos. Minha tia tem 97, minha tia-avó. Dançando a vida inteira. Então, assim, a minha perspectiva tá alta, né, de sobrevivência, assim, e bem, sabe, no sentido de estar tonificada, de estar firme, forte. E hoje em dia o que eu faço, além de
de circuitos, né, funcionais, eu vou para academia. Eu acho chato também, mas eu vou porque é necessário. Eu já tive lesões, né, na dança, normal. Também sou profissional, artístico, de show, de performance. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. E é isso. E também, como fisioterapeuta, sempre fazendo, né, os meus paranauês, as minhas Eu drenagens, as ia minhas perguntar, massagens. por que fisioterapeuta? Porque eu gosto de movimento a minha vida inteira, sabe? Eu acho que eu cresci entendendo como é que é esse movimento corporal, né? E a dança me trouxe isso, o circo me trouxe isso. E eu fui para a fisioterapia buscando isso mesmo, esse entendimento do movimento e entender como é que esse movimento pode curar de várias formas. Prevenção, é, curar mesmo alguma lesão, né? E ter essa oportunidade, né, das pessoas olharem e verem uma perspectiva de vida a partir da fisioterapia ou a partir da dança também. E unir os dois, que eu acho que é o mais legal, assim, acho que é a minha real diferença assim, no mundo da dança, que eu junto muito os dois para agregar na vida das pessoas mesmo, sabe? De Uhum. várias formas. Mas você faz questão por exemplo, você está com um aluno que você está sentindo alguma dificuldade dele em movimento. Você faz questão de orientar ele com a tua fisioterapia? Assim, você falou que quis unir essa. É como se fizesse uma junção da terapia. Tudo é o corpo, né? Então, mas assim, você deixa bem claro que, olha, As pessoas vêm me procurar por isso, né? Elas já vêm assim falando, Flavinha, eu vim porque você é fisioterapeuta e eu preciso entender o movimento que eu tô fazendo errado tá doendo e eu quero que doa. Ou então eu já tenho uma tendinite, eu quero continuar dançando. O que que eu posso fazer para eu continuar dançando e não doer? Né? O que que é preventivo, né? O negócio. E também uma reeducação, né? Uma reeducação do movimento. Que às vezes a gente faz um movimento muito errado. Por exemplo, vocês agora estão numa postura assim, né? O que que a gente pode fazer para melhorar, né? A gente pode elevar o nosso posturar. corpo, a gente pode ficar posturado. E aí a gente aumenta a nossa sobrevida com relação a isso. Então, a gente vai usando as dicas, vai usando o nosso olhar crítico, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo da formação, ao longo da vida profissional da fisioterapia e tal. E vamos desenvolvendo isso. Eu acho que é o grande diferencial, assim. A minha preocupação nesses últimos meses cara, eu preciso me preocupar lá na frente. E, cara, eu tô vendo que a dança, de fato, eu tô aprendendo aqui agora que, meu irmão, coisa que nunca passou na minha cabeça. Por exemplo, essa aula que ela deu agora pra gente. Eu não sabia. Tu acredita que uma pessoa que dança lógico que acho que não é só a dança, mas tem a alimentação também, tem a musculação e tal. Mas acrescenta anos de vida, de saúde. Eu acho que sim, eu acho que dança é cura também, sabe? Cura para várias coisas. Você pode desenvolver um potencial muito grande de felicidade dentro da dança. Você pode indiretamente curar a depressão, curar essa ideia do pânico, né? Então, indiretamente, acho que a dança entra nesse lugar. Às vezes, a gente, enquanto professor, nem tem noção que a gente está lidando com esse tipo de pessoa. E aí depois a gente recebe o feedback depois de uma aula de que a dança provocou sensações assim muito diferentes. Então eu acredito sim nesse tipo de potencial da dança e principalmente do samba, puxar a sardinha do samba. Então, você está assumindo que você já teve experiências com pessoas que chegou com problemas, assim, não, você não soube diretamente, mas foi saber depois. E assim, a dança é como a música, ela dá vida para a pessoa. Um exemplo, você pega uma pessoa que está depressiva, e se você consegue inserir ela na música, tu acredita que tu consegue salvar ela? Eu acho que sim, porque principalmente a dança de salão, a gente fala de comunidade, né? A gente não fala só do ritmo em si. Então, toda a comunidade, às vezes tem um evento e você lida com pessoas nesse evento que são daqui do Rio de Janeiro, vamos supor, e que vêm de outros estados, todo mundo em prol do samba, trocando energia e tal, e você vê aquele mundo. Aí eu falo que a gente entra em Nárnia, assim, sabe? Que a gente olha pra galera, a galera de fora do Brasil também, porque tem samba em todos os lugares lá aí do mundo dançando, aí você realmente fala, pô, eu vou ficar em casa pra quê, sabe? Eu gosto de trocar energia, às vezes a pessoa tem tanta energia boa pra te dar, e aí dentro desse lugar que você tá triste, né, acanhado, não querendo, né, sair disso, você recebe um abraço legal, as pessoas conseguem desenvolver muito bem isso, sabe? Dentre outras coisas, sabe? Porque você imagina, né? Você tá com uma depressão e aí o psicólogo, o psiquiatra fala pra você, então, ó, vou te dar um remédio.
As pessoas entram já em depressão por remédio. Mas e se a gente disser que a gente tem um remédio, que ele não necessariamente precisa entrar na sua corrente sanguínea, né, para fazer efeito, mas que você pode se curar a partir disso, Top. que é a dança. O que você vai fazer? Você vai Dançar. dançar, né? Você vai encontrar a sua válvula de escape. Então, eu acho que a dança tem esse poder, sim. Pô, muito top. Interessante. Eu tava Tu pegou algum aluno? Foi mal, faz. Tu pegou algum aluno assim já? Com essa situação? Já Vários, diretamente? vários, vários. Inclusive, eu estava comentando que eu peguei uma pessoa que era, tipo, suicida, assim, sabe? Tava tentando se matar recorrentemente e a gente não sabia, estávamos dando aula e tal, e aí a gente deu uma aula super lúdica, super pra cima, os alunos ficaram, tipo, extasiados, a gente também fica, né, pega essa energia e aí no final a pessoa veio chorando, saiu correndo, eu não entendi nada, aí chegou com uma rosa pra mim, e falou assim, eu quero te agradecer, porque hoje você impediu que eu me matasse. Meu Deus. Sério mesmo. E aí eu não Complicado, né, deixei, cara? e aí eu, né, não deixei a pessoa ir embora sozinha, chamei a mãe e tudo, a gente foi, né, tentando tomar esse tipo de cuidado, e ela manda mensagem até hoje, ó, tô bem, tô aí, tô dançando, tá desenvolvendo a vida dela, sem nenhuma tentativa de Suicídio. suicídio desde então. Então, assim, às vezes a gente lida com pessoas que a gente nem sabe qual é o problema, né? Mas Sim. a gente também, enquanto professores, às vezes a gente tem as nossas dores, tem as nossas questões que os alunos às vezes não sabem que a gente está passando, mas que a gente está ali e tal, né, mandando energia. Então essa troca vem dos dois lados. Então, mas em cima do que você falou, o professor é como um pai, ele está com a dor, mas ele precisa exercer a sua função. Ele coloca a dor dele no bolso e vai, tipo, Entra na você sala vai. de aula, da sala de aula, esquece tudo e vai. E aí, aos poucos, a dança tem um poder tão grande que a gente vai esquecendo. Depois só Entendi. lembra quando sai na porta de novo, entendeu? E assim, Então, você falou dos eventos, Flávia, e das Bacana. pessoas que vêm de fora. E como que é o evento, assim? Para quem não entende, tem uma galera que vai entender, mas eu não entendo muito, que eu nunca fui num evento de um evento grande de samba. Estou falando em números mesmo. A galera vem em peso, vem de outros países, vem de outros estados. Quantas pessoas, mais ou menos? Como é que funciona? hoje em dia a gente segmentou, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês que a gente tem a dança de salão, que toca vários Certo. ritmos e tal. E aí, de um tempo para cá, a gente começou a segmentar, né? A gente tem os eventos só do samba de gafieira, só da salsa, só do zouk, né? Então, a gente tem esses tipos de exemplos que são ritmos isolados, né? Que tem o seu evento. E o evento de samba de gafieira, ele está presente em vários lugares do Brasil e do mundo, né? E aí esses eventos têm crescido cada vez mais. Inclusive, agora há pouco, teve um evento muito grande aqui no Rio de Janeiro e vieram pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. Até de Japão tinha gente dançando. De E onde? Japão. Eles Pô, dançam samba de gafieira no Japão. A gente tinha pessoas dos Estados Unidos, da Argentina, russos, né? A gente tinha russos aí. Então, todo mundo em prol do samba de gafieira. E números de pessoas, eu acho que já teve evento com 3.000 pessoas, né? Caramba, é Então, muito grande. é um evento grande, com Muito circularidade grande. muito grande, e o samba de gafeira está crescendo ainda mais, mas ainda é um nicho pequeno, assim, é o nosso mundo, né? Sei. Por exemplo, eu saio na rua, as pessoas não me conhecem, mas no mundo do samba as pessoas me conhecem. Então é um mundo particular, assim. pegando esse gancho dela, né, que agora me chamou a atenção, agora eu entendi a pergunta lá no feed lá, Certo. né? Cara, fizeram uma pergunta para você, eu achei muito legal e interessante também, sobre a questão, como é que é para você conhecer o mundo através da dança? É gratificante. Eu acho que quando eu comecei na dança, eu não tinha perspectiva de seguir carreira. Eu tinha perspectiva de dançar e ficar espiritada, né? Enfim, liberando energia. E aí, à medida que as coisas foram se tornando mais profissionais, você vai almejando coisas, né? E eu, por muito tempo, eu tive que deixar de aceitar várias propostas por conta da minha faculdade. Né? Eu comecei a faculdade em 2010 e começaram, e em 2009 a gente começou uma parceria, eu e meu parceiro Vinícius, e começaram a surgir muitas propostas. E eu comecei a faculdade logo em seguida. E aí, logo depois, o que aconteceu foi que a gente teve que cancelar algumas viagens internacionais até a minha formação.
porque eu até antes da minha formação, porque eu tinha um propósito, né? Meu propósito era terminar a faculdade, mas a gente começou a fazer muitos trabalhos aqui no Brasil. E logo depois que eu fiz a última prova, que surgiu a proposta de viajar, não, minto, eu tô mentindo. Em 2014, o ENAD, que é um sistema superior, né, de controle da faculdade, aumentou o número de matérias e tal da minha formação, então eu iria formar no ano anterior, ele colocou para mais meio ano. Eu fiquei muito chateada, falei assim, pô, tô seguindo tudo certinho, ele aumentou mais meio ano, eu vou aceitar uma proposta internacional que era o meu sonho de ir para ir, né? E aí foi um espetáculo de um argentino para fazer uma turnê internacional na Alemanha e Inglaterra. Foi a primeira vez que eu Isso que eu fui. ia te perguntar. Primeira vez, Foi a não. primeira vez que eu fui e foi muito emocionante, assim, sabe? Porque foi a primeira vez viajar de avião internacionalmente, uma experiência toda nova, uma cultura nova. Só que a gente tinha todo um amparo. Aquilo ali foi um sonho, eu acho. Acho que é um sonho de todo dançarino mesmo, porque a gente tinha uma produção que fazia tudo pra gente. A gente tinha uma proposta que a gente chegou no avião, o dinheiro caiu na conta. A gente chegava lá, tinha uma diária específica com o valor, né, da moeda do local. Então, tipo assim, era uma vida dos Aeroporto, um sonhos. carro para pegar. Tudo, um ônibus lá. Vida de luxo. A gente entrava Isso na primeira? na primeira. E aí, no teatro, a gente tinha que estar lá, era tipo 5 da tarde, então era o dia inteiro de passeio. E chegava lá, do pagode. tinha maquiador pra gente. O evento era grande? Você lembra o nome do evento? Não, o nome era um espetáculo chamado espetáculo. Brasil Brasileiro, o nome do Brasil espetáculo. Brasileiro. E era feito por um argentino. E, enfim, contava a história do samba de gafieira, um pouco da história do samba também, o desenvolvimento. E isso eu vivi 2 meses e meio viajando, né, com esse mundo, assim, dos sonhos, né? Mas essa não é a realidade que a gente tem. Talvez tenha sido uma sorte minha de ter vivenciado isso. Era um espetáculo que estava acontecendo pela segunda vez. Eu tive a oportunidade de estar nessa segunda vez. Mas a gente não encontra esse tipo de produção no mundo do samba de gafieira. Essa estrutura toda. Talvez possa ter sido uma sorte. Mas que bom, porque eu acho que hoje em dia eu acho que eu tenho a missão de buscar isso para as pessoas que querem trabalhar com o mundo do samba. Eu acho que também foi um dos motivos para eu realmente brigar pela companhia de dança que hoje também tem, juntamente com alguns parceiros, que é a Camila e Ricardo Vinícius, que são irmãos de samba. A gente tem um time, uma companhia aqui do Rio, e a gente tem um time em São Paulo também. São 2 companhias. E a gente quer desenvolver isso para eles também. Não só para eles, mas para abrir espaço para outras pessoas também, para conseguir isso que a gente teve a oportunidade de ter. Eu acho que o samba tem que estar nesse lugar, nesse patamar, sabe? Que legal. Assim, antes de você falar um pouquinho da Europa, dos países internacionais, você já falou alguma coisa, mas assim, para as pessoas entenderem a tua grandiosidade, quando você é grande aqui dentro do nosso país, eu queria que você citasse alguns estados que você já esteve. Rapidamente você pode citar, fala os nomes dos estados, para as pessoas entenderem. Caramba, mano, por que que você é referência? Fala para eles, por que que você é referência? Tem que lembrar todos, né? Os que você lembra. São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Goiânia, que mais? Curitiba. Vou lembrando aleatório. Que mais? Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Beto Caíro já citou? Balneário. Balneário, nós já fomos. Tá acabando os estados, para você ver que o Brasil... Eu acho que o Brasil ela girou. O Pará? Já, no Pará. Girou, cara. Girou. Amazonas, quase lugar não. Não, Amazonas eu tive proposta na pandemia. Você já esteve no Pará. Já. É uma cultura diferente? É uma cultura mais indígena, assim, né? Eu gosto muito. E também tem uma cultura da Nossa Senhora de Nazaré, que é muito forte lá e identifico Eles muito. valorizam muito isso. Valorizam muito, é muito bonito a fé deles, sabe? Então, até uma terra mágica, assim, uma terra bem... E a sensação, assim, porque falam que esses lugares são muito... Tem uns lugares que são muito secos, outros são muito úmidos. Não, é quente, né? Muito calor, e, tipo... Quente e úmido. Quente e úmido. Você sente o tempo inteiro, sua pele gruda em ti. Inspiração assim. atrapalha? Pra dançar eu senti diferença, mas a gente sente diferença. Em Brasília, pra dançar, é muito difícil. É igual a boca jogar fica bola na seca. altitude, né?
Vou ficar assim. Então, você falou de alguns estados do Brasil, agora vamos para os gringos. Quantos países? Eu nunca contei, mas São tantos, cara, que ela se perde. Alemanha, Canadá, Portugal, França, Suíça, Inglaterra, acho que só. E dos que você não foi ainda, qual o sonho que você tem de ir? Ai, que difícil, gente. Ó, eu vou falar um. Talvez Holanda. Pode ser. Holanda? Porque eu acho que é mais palpável, assim. Que ela não foi? Que eu não fui ainda. Normalmente o pessoal fala Estados Unidos. Os Estados Unidos eu teria coragem de ir, mas assim, Japão, eu não tenho coragem de ir pro Japão. Eu não tinha, mas agora eu tenho. Você recebeu proposta? Você não tinha Já. por quê? Eu acho que é por conta da culinária. Eu tinha um medo, na época eu era jovem, não comia nada direito. Eu fiquei com medo de passar fome mesmo. Um monte eu vejo reclamando por causa da carga horária de viagem. Não ligo pra isso não. Tranquilo pra mim, avião. Cara, e assim, eu sou muito curioso, eu pergunto muita coisa. Eu queria entender, quando chegou lá na Europa, assim, a comunicação. Deve ter sido como, O né? que foi para você se comunicar? Eu sei que você falou que você teve uma estrutura muito boa, mas assim, depois você viajou sozinha, não sei, outros momentos. E como que é se comunicar numa terra diferente da sua, para comer, para usar um banheiro, para pegar um aplicativo, sei lá, um táxi, alguma coisa, um ônibus? Como que foi para você essa experiência? Pra mim, em 2014, foi na primeira viagem, eu tive um pouco de perrengue, porque eu não sabia nada, eu fui porque, enfim, estava imersa no espetáculo, mas eu sofria um pouquinho, e mais do que eu, algumas pessoas também do espetáculo sofreram um pouquinho nessa questão de comunicação, porque era uma época onde a gente não tinha facilidade de celular na mão. Né? Era uma época que a gente tinha que realmente trocar aqui na palavra. E como que ia trocar na palavra? A gente dá o nosso jeito, apontando, fazendo mímica. Foi bem engraçado. Uma vez eu fui entrar no supermercado e eu queria um arroz. E eu não sabia, na Inglaterra, eu não sabia como é que estava arroz em inglês, eu não lembrava, 2014, não tinha, meu celular estava sem internet, na época não tinha essa facilidade. Eu perguntei o cara, eu fiz mímica, eu falei assim, é um grãozinho pequeno, moço, eu quero um grãozinho pequeno. Eu não Grãozinho sei. pequeno. Aí eu falei grãozinho, ele entendeu o grão, foi lá e pegou o feijão. Eu falei, não, o contrário do feijão, arroz. No Brasil a gente come arroz com feijão. Aí ele, não entendo, não sei. Aí chamou outro rapaz, aí começou a juntar um bolo de gente assim. Caramba. Eu falei, meu Deus, eu só quero um arroz. Aí, e aí o cara foi assim, teve um bendito que saiu lá do açougue, ele veio assim e falou uma coisa meio que espanhol, eu falei assim, cara, ninguém tá entendendo. Aí ele falou assim, peraí, aí ele tava com internet, ele pegou o celular e colocou na mesa e ficou um bando de gente assim, ó, ao redor da mesa. Globalizou assim, todo mundo! Escreve, e eu escrevi, arroz, apertou traduzir. Aí todo mundo, rice! Rice! E eu nunca mais... Arroz em inglês. Rice. E eu nunca mais esqueci, né, por conta disso. Aí toda vez que eu ia, porque toda semana eu fazia compra, né, pra enfim, fazer comida no apart hotel, eu chegava lá e a pessoa, rice? Eu, não, tem. Como uma figura. Aí, eu tô imaginando aqui a minha senhora. Geral globalizou. O que ela tá falando? O que será tão especial que ela quer? Arroz, pô. E muito engraçado também que teve uma cantora que ela queria comprar pão de rosca lá no... Pão de rosca ou farinha de rosca? Farinha de rosca, desculpa. Farinha de rosca. Pão de rosca eu já tô aqui. Não, farinha de rosca. Lá na Alemanha, pô. Aí é difícil. Não tem, né? Aí ele chegou lá, a pessoa chegou lá e falou assim, cara, hello my friend. Ele só sabia falar isso. Hello my friend. Aí o cara veio assim, eu quero farinha de rosca. Aí o cara, rosca? É rosca? Aí ele me olhou assim e falou, Flavinha, me ajuda. Eu quero farinha de rosca. Eu, aqui não tem. Você não vai encontrar não. Vamos comprar um pão, que aí a gente deixa, né? Aí ele falou assim, não, é impossível. Como é que a pessoa não tem farinha de rosca? Ele vai pra Alemanha procurar farinha de rosca. É porque a cultura é outra, né? A culinária muda. De repente eles nem usam isso. É. Deve ser uma invenção de algum lugar, tipo,
Nossa, Nossa, né? Quem dizer isso, na verdade, né? Mas e falando em comunicação, tem uma coisa que mais recente que é muito engraçado, que toda vez que eu tenho a oportunidade, são os gestos. Eu nunca tinha reparado que os gestos pra gente faz muito sentido e pra eles não. Ou então tem outro sentido, né? Por exemplo, Por exemplo, a gente faz aqui muito. Ah, o salão tá cheio, né? Se eu fizer assim, vocês vão entender. Eles acham que isso aqui é medo. Isso aqui pra eles é medo, é um gesto de medo. interessante. Então, tipo, tem outras coisas que eles fazem, tipo, a gente faz assim, Isso na tipo, Alemanha? vou falar da França, que foi onde eu comecei a captar isso aí. Então, a gente usava muito gestual na aula, fazia assim, tipo, gente, isso não tem nenhuma coisa a ver com a outra, vocês fazendo isso, vamos fazer de outra forma. Aí ficava assim, o que é isso? Pra eles não fazem sentido, sabe? Então, os Sim. gestos não fazem É como muito se fosse sentido. o dialeto e as gírias aqui no Brasil. Não fazem sentido. Então, a gente também tem que mudar um pouco a forma com que a gente lida, com que a gente fala. A foto também, né? A gente fazia assim, eles ficavam, o que é isso? Vamos tirar foto, gente. Foto. Aí eles, não, mas foto a gente pega a máquina e faz assim. Tem que ser muito certeiro pra eles. Isso é... Enfim, são coisas assim, cara, que eu acho curioso. Isso a gente aprende na escola, bem de criança. Esse gesto da máquina. Pois é, mas Hoje pra em dia eles... quase não tem mais Hoje em isso, dia, né, a Hoje em gente já dia faz no celular. celular. Cara, a gente tá passeando pela. Calma aí, a gente tá passeando pela Europa mesmo, é isso? Eu queria falar um pouquinho da França. Hum. A cidade da França que você passou, e qual é a mais interessante? Cara, Lyon é muito legal. Eu gosto muito de Lyon. Porque é uma O que cidade tem de que bom lá? parece uma cidade que parece interior, mas ao mesmo tempo é uma cidade turística, uma cidade bonita, uma cidade que funciona, assim, sabe? Tem metrô, tem tudo. E é uma cidade tranquila. Mas a galera fala muito de Paris, Fala de né? Paris, Por conta mas da Paris. torre. Eu gosto de Paris, óbvio, mas Paris é uma cidade um pouco mais hypada, vamos Você dizer tocou assim. na torre? Não, não toquei na torre. É difícil tocar na torre? Eu não tive coragem de pagar pra subir. Não, mas assim, você teve próximo. Tive próximo. Só tem como tocar se for subir? Você paga pra Eu já entrar. ia pegar a tua mão. Eu toquei na pessoa que tocou na torre. Não. Mas enfim, é deslumbrante, assim, pra gente que Foi um sonho, era meu sonho, obviamente, né? Então, assim, à medida que a gente vai realizando sonhos, a gente vai tendo outros sonhos, né? Então, assim, Paris é encantador, sim, mas tem as mesmas questões do Rio, né? Tem um lugar legal, tem um lugar, né, que é mais para turista e tem uns lugares realmente um pouco mais defasados, problemáticos. A gente vê ratos na rua, a gente vê mendigos na rua. Então, assim, faz parte, eu acho que também do desenvolvimento, enfim, e local e da cultura. Eu acho que toda grande metrópole, grande cidade tem problemas, né? Problemas de organização, problemas de violência, cada um com seu problema diferente, mas eu acredito que quanto maior for a cidade, não tem como fugir dos problemas, porque está lidando com muita gente. É como se fosse um câncer, ele se expande. É terrível. Aí você falou do sonho, Flávia, e muito interessante que você falou que quando você realiza um sonho surge outro. E assim, o sonho, as pessoas não. Eu falei isso aqui quando a Lilia estava aqui, e assim, o que é sonhar? As pessoas têm que sonhar. Eu acho que sim, eu acho que se a gente não viver uma vida com metas, né, eu acho que não tem nem por que a gente continuar. Então, à medida que a gente vai construindo, a gente vai querendo mais. Eu sou assim. Construir uma coisa, eu quero mais, e a gente vai ajudando também o fomento do que eu trabalho, que é um mundo pequeno, querendo ou não, e a gente precisa construir. Então, se não tiver metas, se não tiver sonhos, a gente fica estagnado. Cara, eu queria entender se esse mundo fosse grande, que ela fala. Porque o mundo é pequeno, ela já rodou a Europa, ela já rodou o Brasil. Ela é referência do samba gafieira, do samba do pé aqui no Brasil, e sim, dentro do nosso Exatamente. país. Ela fala com E tanta ela diz que naturalidade. o mundo é pequeno. O mundo da dança, gente, o nicho que eu vivo, ele é pequeno. Ele tem adeptos em vários lugares no mundo, mas as comunidades são pequenas, entendeu? Acho que a maior comunidade que eu conheço hoje em dia é a comunidade de Lyon, que tem uma casa lá, uma casa do Brasil que a gente chama. Lá eles dão aula até de português para as pessoas entenderem o desenvolvimento do samba. Aí tem aula de samba no pé, aí tem aula de samba de gafieira, tem aula de instrumentação, aí tem aula de cavaquinho, tem aula de tudo para entender a cultura do samba. Então eu acho que é uma comunidade que é a maior que eu conheço, mas a gente tem comunidade em vários lugares. A gente tem na Suíça, a gente tem Paris, a gente tem em Londres, a gente tem que mais?
na Holanda, em Amsterdã, temos no Canadá, temos nos Estados Unidos, temos em alguns lugares, Japão, a comunidade do Japão também é grande. Então, a galera É a dançando maior, samba de né? gafieira e desenvolvendo, sabe, nesse mundo. Mas ainda é pequeno, você levando em consideração aqui no Rio de Janeiro, por Uhum. exemplo, tem muitas pessoas que dançam samba de gafieira, lá é uma comunidade pequena. É que ela fala no reconhecimento, né? Sim. Agora, até agora eu também entendi melhor. Mas, ô Flavinha, você falou assim de meta, claro, tirando a meta da sua companhia, né? No caso do trabalho. Qual é a meta? Qual é o objetivo hoje principal da Flavinha? Meu objetivo é fazer com que o samba cresça, ajudar através do meu trabalho também. Eu acredito que eu tenho esse dom, né? Eu trabalhei muito para desenvolver a técnica de samba de gafieira, passar para as pessoas mostrando que ele é acessível para qualquer pessoa, qualquer biotipo, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Porque às vezes a gente fica com essa questão com medo de se apoderar, né? Porque o samba é brasileiro, não tem como mudar. Mas a gente também tem a salsa, que a salsa não é brasileira, mas a gente pode dançar. Então, eu acho que todo mundo pode dançar. E eu queria muito que o samba alcançasse outros lugares para que a gente conseguisse aumentar, né, a demanda do trabalho das pessoas, conseguisse colocar mais pessoas jovens também no mundo da dança, para que o samba realmente entre naquela fala de que o samba não pode morrer, não vai morrer. E desenvolver em cima disso, sabe? Acho que Não esse deixa é o o samba meu. morrer. É, não vai acabar. E assim, para você que é professora de dança, de samba, é, funciona como um professor na escola? Você tem que pesquisar informações para que você passe para os seus alunos? Ou é só a prática mesmo que funciona? Tem a lado da teoria também? Tem o lado da teoria, tem o lado da organização, né, da aula, tem planejamento, né? Eu acho que tem tudo isso e também tem essa questão do estudo, o autoconhecimento, para que eu possa passar para a pessoa da melhor maneira. A gente pode pegar carona em vários outros aspectos, né? A gente pode pegar carona em um conhecimento psicológico para a gente conseguir aplicar de uma maneira legal, conhecimento da fisioterapia para aplicar de uma maneira legal e conseguir fazer um planejamento em cima disso. Mas basicamente a dança ela é movimento. Então a gente estuda o movimento para passar para o outro da melhor forma possível. Então é esse tipo de estudo que a gente faz. Entendi. E você, assim, a gente tem falado aqui desde o começo que você é referência, referência, referência. Eu queria saber de você, quem é a sua maior referência? Eu tenho algumas, né? Mas eu vou falar que uma pessoa que realmente abriu a minha mente, assim, com relação a buscar o melhor de mim. Assim, eu tive meus professores, que eles são incríveis, que eu tenho que saudá-los, né? Com certeza. Maurício, Zé Carlos, também teve o Luiz Paulo e o Marcos Teixeira. Mas também teve a Sheila Aquino, que me ajudou, assim, a encontrar a Flávia que é hoje dançando, sabe? Porque, como eu disse, eu tive aula com homens, né? Então Uhum. eu dançava, tipo, menininho, igual na época do circo. Foi por isso que eu saí do circo, inclusive. Eu me achava um menino muito forte. Enfim, é outra coisa. E aí, quando eu fui pra dança, eu fui buscar a minha feminilidade mesmo. E aí chegou a Sheila, né, linda, toda posuda, alta, e eu fiquei encantada e ela realmente me inspirou, assim. Lembro que na época do primeiro espetáculo que eu fiz, ela foi dar uma aula para a companhia e eu me encontrei ali. Eu falei assim, é isso que eu quero ser. Foi a partir daí que ligou a minha atenção para começar a estudar, para eu dar aula. Nem era dar aula na época, era para dançar show, porque ela dançava com a Alcione. Meu sonho começou a ser dançar com a Alcione, junto com ela e com chocolate, que ela dançava com chocolate. E aí os sonhos foram vindo à medida que eu fui conquistando as coisas, como eu disse, né? Então meu sonho era ser, tipo, parecida com a Sheila na época, dançar na Alcione, conseguir dançar na Alcione, depois meu sonho foi desenvolver artisticamente com um parceiro e a gente começou a trabalhar participando de uma competição, ganhamos a competição e aí depois eu quis viajar o mundo através dessa nossa dança, mas a gente não queria dar aula, só queria fazer show, o que era difícil nesse mundo de hoje. A gente não consegue viver só de show. Algumas pessoas até conseguem, mas assim, é muito específico, sabe? Tem Certo. lugares muito específicos, é um nicho muito pequeno. E aí as aulas foram começando a surgir, e aí a gente começou a desenvolver a aula
a gente também passou por esse período do tipo, não, a gente não vai aceitar dar aula porque a gente precisa conhecer como é que o nosso corpo para dar aula, porque a gente só sabia dançar. Viemos de um lugar onde a gente mais fazia show do que dava aula, sabe? Eu tinha um pouco de experiência, mas a gente precisava de mais. Então, demos um tempo, um ano de estudo para a gente conseguir dar aula efetivamente. E aí, depois disso, conquistamos as aulas e foram desenvolvendo até chegar nas viagens que temos hoje. Então, tudo é uma construção, aos pouquinhos, sem medo, sem pressa. Então, podemos dizer que bagagem de experiência você tem. Tem. E muito. Desde 7, 8 anos de idade, ela vem nesse mundo, então não tem como. Algum programa de TV já passou? Já fiz algumas coisas na Globo, já fiz algumas novelas de aparecimento assim, Record, algumas reportagens. Carnaval. Porque o samba Carnaval. liga muito o carnaval, né? Carnaval já fiz a comissão de frente, já saí como passista de Salgueiro, passista na escola de samba que eu moro perto, que é a Alegria da Zona Sul. Então já fiz algumas coisas aí no mundo do carnaval em si. Interessante, né? Maneiro, Porque maneiro. Mas eu desfilo desde sempre. Lembra que a minha mãe, né, ela desfilava e me levava sempre. Então eu comecei a ir para esse lado desde muito pequena, mas como passista mesmo, eu comecei a desenvolver um pouco depois. certo. E assim, voltando para a aula, Flávia, hoje a demanda é muito grande, a agenda é muito cheia. É uma loucura. Mas antigamente eu sempre fui workaholic, né? Que a gente trabalha muito. Rólica? Eu trabalho muito, viciada em trabalho. E aí eu consegui, hoje em dia, colocar pelo menos uma folga na semana para eu respirar. Porque tava uma loucura. E mesmo assim as pessoas ainda demandam esse meu dia da semana para trabalhar. Você dá aula para todo tipo de público? Eu dou aula online para as pessoas que moram, sei lá, fora, em outro continente. Tem gente que faz aula domingo comigo de vários lugares do mundo. Não, então calma aí. Você dá aula para uma pessoa que está lá em outro continente. Tá, brasileiro. Não. E como é que você conversa? Tu fala alguma língua? Hoje tu se... Então, a gente aprende algumas coisas, né? Eu acho que eu não consigo construir frases, mas eu consigo entender muito bem o francês, principalmente. Você não tem que falar. Não vou falar francês. Não é possível. Bom dia, Bonjour. Fala um até breve, sei lá, alguma E a coisa. tuta lá. É o quê? A tuta lá. Oh. Mas, enfim, a gente aprende algumas coisas de aula. Então, dentro da aula, a gente acaba se virando muito bem. Contagens. Hoje eu sei contar em francês, sei contar em inglês, sei contar em japonês. Conta em japonês aí. Conta Não, de onde já você não faz conseguir. japonês. Essa palha tem que sair mesmo. Como é que Não, eu vou fazer uma contagem de dança, que é Sim, um, vai, 3. Tipo, eles falam 7, a gente conta em português. 7, 8. 1, 2, 3. Isso. 1, 2, 3. Em japonês. Nana, hat. Ichi-ni-san. Ichi-ni-san. E vai cantando. Vai cantando. Moitai, repete. Sabe, coisas assim fáceis, muito mais fácil de a gente absorver. Troca, vai pra frente, vai pra trás, vai pra um lado, vai pro outro. Errou, perna direita, perna esquerda. Tudo isso é fácil. Então, em inglês, em francês, a gente consegue lidar. Hoje em dia, eu já sei mais palavras em francês. Então, eu fico brincando. Eu tento sempre entender um pouco da logística do lugar. Então, sempre aprendo uma piadinha local para chamar a atenção das pessoas. Então, tem umas coisas que as pessoas acham engraçado, coisa que criança fala e adulto não fala, eu jogo assim para todo mundo rir. Então, eu acho que tem que ser umas coisas assim, bem descontraídas. A aula, às vezes, como isso aqui, não sei, o papo tá morno e você precisa esquentar. Eu tenho piadas prontas. Sempre tenho, porque eu sou uma palhaça na aula, quem faz aula Esse comigo, lado tá? engraçado, as pessoas... Solta uma. Não sei, eu falei assim, todo mundo tá lá empenhado, fazendo não sei o que, tá concentrado, não sei o que, aí acertaram. Falou, foi sorte, vamos de novo. Sabe, umas coisas assim. Interessante. Todo mundo sabe. E eu tenho uma frase que eu falo muito, que as pessoas pediram até pra fazer uma camisa, que eu falo assim, ó, se eu faço, todo mundo faz. E é real isso? Claro que é! Não do meu jeito, eu não falo, você faz do meu jeito, eu falo, se eu faço, todo mundo faz. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu tenho 60 anos de idade. Nunca me tive uma proximidade com a dança.
Eu consigo dançar? Claro, a gente não tem que subestimar ninguém, todo mundo consegue dançar. Você já pegou pessoas de idade Já, de 70 anos. botou pra dançar? Samba, de gafieira. E dança até hoje, tá nos bailes aí, ó, dançando. Pronto, a vida dele. Mas uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, qual é o tempo, assim, de uma pessoa que vem muito crua para ela já desenvolver uma dança que ela pode até frequentar um baile, olha, você já pode até ir num baile. Qual o tempo, assim, que você acredita que varia de Pode pessoa? dançar, né? Varia da pessoa que é dedicada, porque tem gente que pode fazer uma vez na semana a aula e vai demorar um pouco mais a desenvolver. A pessoa que faz aula 2 vezes na semana vai ter um pouco mais de facilidade. As pessoas que fazem aula 2 vezes na semana e treinam em casa têm mais facilidade. Mas eu acho que geralmente, assim, uns 6 meses corridos, as pessoas conseguem realmente ter essa coragem, a experiência que eu tenho. Pode ser que tem gente que coloque pessoas para dançar em 3 meses, que eu já vi também. Mas aí é uma aula particular, direcionada, mas estou falando em turma. Você fazendo uma aula em turma com muitas pessoas, com atenção que não é só para você, eu acho que em 6 meses decorridos, você consegue ter uns passinhos e um pouco de coragem também para sair no mundo aí Então no coletivo é mais difícil. do salão. Eu acho que é um pouco mais demorado por conta dessa questão da atenção, né? Mas é aquilo, cada corpo é um corpo, cada pessoa tem sua facilidade. Tem pessoas que pegam muito rápido, tem pessoas que demoram mais. Eu ia esse cara junto para aprender a dançar, não dá certo, não. Vocês têm facilidade, Assim, pô. antes do Vitor entrar nas perguntas da caixinha, que a gente recebeu umas perguntas interessantes lá, eu quero ficar um pouquinho mais aqui nesse pedacinho aqui de Tem conversa. muito tempo ainda, filho. Cara, tem pessoas desengonçadas? Tem. E essa pessoa desengonçada, assim, com toda sinceridade, todo respeito a todos os alunos, e eu tenho dificuldade também, eu confesso. Desculpa, eu confesso que eu também tenho dificuldade para dançar. Eu me sinto muito desengonçado. Mas assim, com toda sinceridade, tu já bateu um olho numa pessoa e falou, meu pai amado, como é desengonçado? Tem, claro que tem. Tem pessoas A piada tem vem. pessoas que é um pouco desengonçada até para andar mesmo, sabe? Pelo andar tu já sabe, chegou Eu, enquanto fisioterapeuta, que sou analista do movimento, eu olho assim e falo, essa pessoa tem um pouco de dificuldade na caminhada. Aí o que eu faço? Eu uso a minha estratégia para voltar para a caminhada, para a pessoa andar bem, para conseguir dançar bem. Mas é isso, existe sim, mas não tem problema nenhum. Tem hora que eu conheço algumas pessoas que começaram a dançar destrambelhados e usaram essa coisa meio doida de se dançar, até mesmo para o improviso, porque quando você aprende a dançar, você enrijece um pouquinho o corpo para entender o movimento. Logo depois, você precisa soltar o corpo para realmente dançar, né? Primeiro você aprende o movimento, depois você dança. Pode acontecer isso em uma aula só, mas essa geralmente é a logística. E aí essa pessoa começou a desenvolver o corpo e começou a colocar isso no improviso dela e ficou muito legal. Usou essa ideia desengonçada para realmente fazer sarro, para brincar, para se divertir. Então, eu acho que é isso. Aí fica uma dança engraçada. Tu falou isso, cara. Divertido. Vou te falar. Aí, mas tu falou isso. Ontem mesmo eu me estressei. Falei, cara, futebol é corrida, né? Pô, desculpa, mas o cara é como? Todo lerdão, grandão, todo lerdão. Olhei pra cara daquele nosso, do Wilson, né? Falei, pô, não vou ficar falando pra esse cara aí não, mano. Parei. Aí agora ela tá falando, né? Até não andar. Pô, até não andar realmente. O cara é todo Mas ela é fisioterapeuta e professora. Ela tem a visão de, tipo, pra ele de solução. Sim. A gente é o lado mais, pô. Cara, eu me estressei. Eu falei, o quê, irmão? Você tá louco? Falei, não vou ficar correndo pra esse cara aí não, meu amigo. Você tá louco aí? Meu músculo tá doendo pra caralho, correndo em quadra. Enfim, de fato, agora eu entendi que até não dá pra identificar. Claro. Quando eu ver outros dele, eu vou falar, esse aí que a fisioterapia, ela também trabalha na reeducação, né? Educação do movimento. Então, assim, eu uso isso a favor o tempo inteiro. Vem uma pessoa pisando torto, eu falo, claro que na dança eu não vou ajeitar o pé da pessoa, né? Se eu ver que é uma questão estrutural, eu falo, então vamos fazer um pouco de fortalecimento assim, assado, para você conseguir desenvolver, ter essa força para chegar na sua meta. Mas se a meta da pessoa também não for pisar certo e for simplesmente soltar o corpo, eu vou na meta da pessoa. Sabe? A gente tem algumas estratégias assim para conseguir desenvolver. Ou seja, todo mundo pode dançar, gente. Não tem desculpa. Então a gente pode até fazer uma pequena comparação, né? Tipo com a academia, tem que ter um pouco de meta, um focozinho, claro, né? sempre. Pô, bacana, bacana. E assim, muitos espetáculos? Já fiz alguns. Acho que eu fiz 3.
né? Esse que eu falei do Brasil Uhum. Brasileiro, teve um da companhia onde eu participei, teve um outro que eu realizei junto com a companhia, né? No festival que eu fiz esse ano em janeiro, junto com os meus parceiros. E agora a gente está construindo outro, né? A gente passou na lei de incentivo agora e estamos na busca aí para conseguir executá-lo da melhor maneira. Já tem data? Não, ainda não. A gente ainda está fechando. Legal. Mas vai ser aqui no Brasil. Vai ser aqui no Rio de Janeiro. Que Fiquem maravilha. ligados aí na página. Isso aí, a gente vai estar ligado, a gente vai anunciar aqui. Rapidinho, antes da gente fazer as perguntas da caixinha, mas. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Segue. Depois eu falo. Flávia, assim, a gente falou dos espetáculos, eu queria saber primeiro. Lembrei. Lembrou? Lembrei. Deixa eu perguntar essa. Cara, você falou que participou de campeonato, não foi? Foi. Teve um que vocês ganharam aí? Foi especialzão pra vocês? Foi. Eu participei de um só. Ah, só foi um então? Um. O que seria campeonato de dança? É dança de salão, dança Samba de de gafieira. Samba de Samba de gafieira. gafieira. Entra casais de samba de gafieira. Quantas pessoas disputando? Ai, eu não lembro na época, não sei se Uns eram. 10 casais? Acho que eram, não sei se era 7 ou 5 casais, mas tinham categorias, categoria show, categoria salão. Aham. Categoria salão você não podia ficar fazendo acrobacias, tinha que só dançar no abraço. A categoria show você poderia fazer as acrobacias. Eu participei das acrobacias, né, que era dança show. E aí teve uma eliminatória aqui no Rio de Janeiro, a gente ficou em segundo lugar, eu acho. E aí a gente tinha o direito de ir para repescagem em São Paulo para tentar a final. E aí fomos na repescagem, passamos, fomos para a final e ganhamos. Valendo dinheiro, isso tudo? Valia uma viagem para a Austrália na época. Maneiro. Só que eu estava entrando na faculdade, aí não deu para ir. Mas, enfim, tive Você esse ganhou. título, Mas E não foi foi pra Austrália. Ela estava entrando na faculdade. É. E quantas premiações, assim, você já recebeu um Lamentável. reconhecimento? Eu tive algumas, inclusive vou receber uma agora no próximo sábado também, por trabalho, né, pelas academias e tudo, homenagens. Recebi alguns, sim, troféus. Eu não tenho ideia, não, de quantidade, não, mas tô em casa, lá na prateleira. Tá louco, tira muita onda. Números, Ó, vamos aproveitar esse momento. Fala pra eles, se eles quiserem procurar você pra poder fazer aula com você. Vai lá no meu Instagram, flá.teixeira. Lá tem muitos conteúdos para quem nunca dançou, para quem dançou e quer se aprimorar. Então, mandem mensagem também para colocar propostas para eu conseguir ajudar vocês. E também, se quiser fazer aula, lá tá todas as informações. E é isso, gente. Tu tem outra pergunta pra fazer? Eu tenho algumas perguntas aí. Não, você sempre tem, cara. Eu sou gosto. muito Assim, tu percebe que eu sou bem menos, né? Mas é que ele é monstro Mas eu mesmo. vou te deixar abrir as perguntas das caixinhas pra gente avançar na nossa entrevista. Só que essa pergunta aqui, ela é muito legal também. Só que teve uma outra aqui que me chamou a atenção. Mas vou fazer essa que já tá na agulha. O que a dança significa pra você? A dança significa a vida para mim. Desde que eu me conheço como gente, eu danço. Então, eu não consigo imaginar minha vida sem a dança. Eu acho que a dança é minha terapia, é o meu trabalho, é o meu amor. E é a minha válvula de escape também. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que é meu escape, é meu trabalho, e às vezes essa divisão fica difícil. E é inclusive as pessoas entenderem essa divisão. Mas é isso, eu acho que é a minha salvação. E eu acho que é a minha válvula de escape, com certeza. Quando você diz as pessoas entender esse teu trabalho, você diz por quê? São muitas horas fora de casa? Quando você viaja, quanto tempo fora de casa? Quando viaja a gente fica fora há muito tempo. Qual o período maior que você ficou viajando? 3 meses. 3 meses, aonde? 3 meses fazendo tour pela Europa. 3 meses na Europa. Foi o maior tempo que eu fiquei fora. E eu senti bastante, né? Porque a nossa casa é a nossa casa, né? No sentido de cultura também, Brasil, né? E nosso espaço e tudo. E o que eu digo com relação à profissão mesmo de dançar é que às vezes a gente vai num baile e a gente quer olhar também, porque o olhar ajuda a gente a desenvolver, né? Enquanto dançarino, e às vezes tem pessoas que ficam querendo chamar para dançar o tempo inteiro. E às vezes a gente não vai para dançar o tempo inteiro, a gente tem que ter essa maleabilidade, as pessoas não entendem muito que ao mesmo tempo que é o lugar onde a gente está indo para se divertir, é o lugar onde eu estou trabalhando. Tem que ter essa linha Esse tênue. equilíbrio, né? Mas eu entendo, porque às vezes a pessoa
como aconteceu no último final de semana, só tem uma oportunidade para dançar comigo no ano, né? E aí eu vou para divertir. Eu não posso dizer não. E a gente às vezes fica dançando o tempo inteiro, sem beber água e tudo. Mas faz parte, faz parte do mundo, né? Em cima dessa tua fala, você tem noção do teu tamanho do teu nome, da referência que tu é para as pessoas? Chega muito feedback para você? Chega, é muito legal. Às vezes a gente fica no automático, né? Trabalhando, a gente não tem essa noção. Mas os feedbacks têm sido, assim, muito legal e acho que isso que faz com que a gente consiga trabalhar, seguir, porque é um caminho árduo, sim, porque a gente trabalha muito e às vezes a gente não é tão valorizado, assim, falando de forma governamental mesmo. E, então é isso. A arte no nosso país é muito massacrada, né? Sim, um monte de talento que representa, só que o olhar é muito curto, cara. Poucos são aqueles que se destacam, e acho que igual ela falou, ela ganhou um edital, mas eu acredito que ela teve que cavar um poço para ganhar esse edital. Exatamente. Entendeu? Agora ela tem que provar tudo que ela postou lá no edital e assim, não é fácil. Não é fácil, é difícil demais. Mas agora a gente falando também, Flávio, você falou das suas conquistas, dos momentos bons, mas queria saber, eu perguntei para você sobre os espetáculos que você participou, e assim, já teve algum momento difícil no espetáculo? Teve que improvisar alguma coisa? Caiu? Escorregou? Tem momentos engraçados. Engraçados? Muito engraçados. Nesse espetáculo brasileiro, principalmente, a gente tinha um número que a gente tinha uma saia esvoaçante, assim, sabe? Saia? Uma saia esvoaçante. Ela era grande, assim, godê, assim. Girava e ela tipo abria. Daquelas baianas, né? Um pouco menor, mas era um vestidinho, mas que rodava, ela abria. E aí, a pessoa que estava dançando comigo, né, o rapaz, era até o Dinho de Oliveira, quem conhece a dança sabe, ele entrou e esqueceu o cinto dele, da calça. E a calça dele caindo, né? Dançando com a calça caindo. Aí ele entrou pra dançar, aí ele olhou assim, ele o cinto, aí começou a fazer o primeiro balancinho, a calça caiu e ele pegando, ele dançando. Caía mesmo, fazia cueca, ele dançando, e ele dançando, o jeito que ele dava pra dançar e pegar a saia era muito engraçado. A saia não, a calça. Era muito engraçado. E tem um movimento que uma pessoa me pega no colo, ele fica atrás e me joga pra outra pessoa pegar. Era tipo assim, eu saio de um colo, vou pro outro colo. É isso, é um aéreo. E aí a minha saia, girando, pegou no rosto dele, tapou o rosto dele, sabe? Como se fosse... E a calça dele caiu. Ele no colo, ele gravou? Não, ninguém gravou esse dia. A calça dele caindo e a saia no rosto, e ele tinha que sair comigo girando. E ele falou, não tô vendo nada, a calça caindo, socorro, Flavinha, me ajuda. E eu rindo. Eu não saía do lugar, que a calça tava no chão, ele de cueca. Puta merda, cara. Aí foi um verdadeiro espetáculo esse, mas o público imaginou que fazia parte, cara. Eu não sei qual foi a reação das pessoas. Eu só sei que todo mundo saiu rindo. Tá louco, aí eu primeiro ri, depois eu tive forças pra tirar a minha saia do rosto dele, porque a saia veio parar aqui atrás. Sabe como você faz a camisa assim? Sei. Foi isso que aconteceu. Aí eu tive forças pra tirar. Ele me deixou no chão. O cara tem que ir toda hora, levanta. Nossa, isso foi muito engraçado. Mas qual é o nome dele? Jimmy de Oliveira, ele é muito engraçado. Jimmy. Jimmy. Ele é o cara do Vai ouvir aí lá a tua história. Foi muito engraçado. Muito interessante. Mas assim. Ainda tinha um fato, porque. Desculpa, mas é engraçado. Não, fica à vontade. Porque quando eu faço esse giro, geralmente eu tenho muita impulsão de giro. Então eu não fazia um giro. Quando faz a panqueca normal, eu fazia o giro duplo. Giro 2 vezes. E aí, para fazer esse movimento, eu tinha que girar uma vez só. E eu falei até pro diretor, falei, olha, eu não posso fazer esse movimento, que eu tenho um impulso para 2, eu vou machucar o parceiro que vai me receber. Aí ele, não tem outra pessoa para fazer, você tem que fazer. Aí eu falei, Jimmy, eu vou fazer de tudo, mas eu posso te machucar. Ele, não, eu tô preparada. A gente treinou, eu girando, dava impulso para 2, eu chegava com o cotovelo na cara dele. Assim, caramba! Aí ele falou assim, caraca, são 66 shows, né? 66? Eu acho que eu aguento. Foram 66 shows nessa viagem que a gente fez em 2014.
Aí ele, 66 shows, eu acho Tom- que eu aguento. Tomando Tomando cotovelada. cotovelada todo dia. Nossa. Então quando eu É girei, a saia bateu e eu ainda dei cotovelada nele, a calça caiu. Não, agora tu imagina. O momento em que ela vai pra direção dele, a calça cai, ele pega pra ir, aí ela lá. Já pensou Desse assim? jeito, Fala, desse jeito. Foi uma loucura. Tá maluco. Cara, tá eu acho que virou um circo. Aí ele tá imaginando a cena, ele tá imaginando. Cara, meteu, foi lá no Já- espetáculo, Gente, cara. vocês não entendendo, foi muito engraçado. Eu quase que eu perdi o tempo da próxima entrada, de tanto que eu ri. Esse Tanto cara que aí comprou uma coleção de cinto depois. Nossa! Era porque o teatro era muito grande, a gente não estava acostumado com o teatro, ele deixou o cinto dele em cima, não deu tempo, ele entrou assim mesmo, enfim, mas Cara, mais 68, 66 shows. 66 shows em 3 meses. Praticamente todos os dias, a gente só tinha folga na segunda. No caso, no dia, tu só fazia um. Não, sábado e domingo fazíamos 2. Durava quanto tempo? 2h30. Cada show? Puta merda. Então você fez 5 horas nesse dia. Tinha dia que fazia pela tarde, fazia à noite. E esse lance de tu girar, Flávia, lógico, no espetáculo eu acredito que não deve ter dado errado, mas no ensaio já houve Já caí feio. Tem uma pegada especificamente que eu fazia, né, com meu parceiro Vinícius, que ele me jogava de um lado, eu fazia como se fosse uma translação e rotação. Eu girava no meu eixo e girava nesse sentido. Então eu girava, e voltava. Que fazia assim. isso? E aí ele me pegava, me jogava e pegava de novo. Só que eu tinha uma roupa de paetê que batia muito no rosto dele. E Olha o perigo aí. ele não conseguia ver, ele fechava o olho, pegava o time, fechava Ele o olho. fazia aquilo fechado. Não dava pra ver, mesmo se ele quisesse a saia batendo, ele fechava. E aí a gente treinando, era uma pegada muito louca, era do circo, a pegada. E aí a gente, nessa época, a gente ensaiava muito, ensaiava 6 horas por dia direto, saía da faculdade e ia ensaiar. E aí a gente chegou numa exaustão de finalizar o ensaio, e aí a gente falou assim, vamos fazer a última, só pra ficar a pegada tranquila. E aí ele falou assim, cara, eu tô muito cansada. Eu falei, eu também tô, mas vamos fazer. Aí a gente já tinha feito essa pegada no circo, e aí a gente colocou todas as proteções, né? A gente colocou a lonja, que é um movimento de proteção, colocamos as pessoas em volta, fizemos, aí a gente viu que não tinha possibilidade de cair para trás, só para frente. Então, fomos tirando as pessoas, ganhando confiança e deixou só uma pessoa na frente. Nesse dia eu tenho tanto impulso que eu tava fraca, né? Eu falei, vou colocar toda a minha força. Só que ao invés de dar impulso para cima, eu dei impulso para trás. E ele sentiu que eu fui com toda a força e ele também jogou. Só sei que a gente fez lá na frente, eu parei aqui atrás. Girando. Caí, E eu aprendi a técnica de giro de queda no circo. Eu senti que eu iria cair, eu continuei girando. Mas eu fissurei a bacia, rodei coluna. Caramba, mano. Fiquei com isso. Faz parte, faz parte. Mas pra que um espetáculo tem que ter esses movimentos? Pra se destacar? Porque é show, né? É show, né? Pirotécnico, é show. Então a gente gosta de chamar um pouco dessa atenção, mas eu era mais jovem. Então eu É, podia mas- fazer essas coisas. Era mais jovem, justamente, né? Aquele negócio, teimosia de jovem. Porque olha o alerta que você já tiver. Tô cansado, hein? Não aguento. Mas eu assim, também né? tô, Aí já veio o primeiro toque divino pra vocês. Manda as Caramba. perguntas aí, gordinho, pra gente. Tem mais alguma Não, coisa? tem, mas eu acho que a segunda, ela já até respondeu. A dança pode ser considerada um tipo de terapia? Tu respondeu, Com né? certeza. a respeito Né? disso. E essa aqui é legal. E, rapaz, essa aqui tu pirimbolou também. Essa aqui Queria saber se ela já pensou em misturar samba de grafieira com circo. Da feira com circo, a gente Foi já essa ou foi outra? Não, foi mais ou menos isso aí. Eu, na verdade, eu tinha um pouco de medo. Depois que eu saí do circo, eu fiquei um pouco medrosa. E eu tinha essa pegada, inclusive essa pegada que eu caí, na manga há muito tempo, né? E aí a gente fazendo a coreografia, ficou um buraco, né? Parecia alguma coisa, que a gente tinha que fazer alguma coisa numa virada da música que pedia. Aí eu fiquei pensando, coloca ou não coloca, coloca ou não coloca, é perigoso, não sei o quê. Aí a gente conseguiu colocar, mostrei pro meu parceiro, ele falou, tem coragem? Eu falei, não tem, mas bora tem coragem mesmo. Nós fomos e fizemos. É a pegada que mais, até hoje, ninguém conseguiu fazer, assim. Tamanha complexidade. Fazem de outro jeito, de outras entradas, mas do jeito que a gente faz ainda Assim, não dá vi. para entender, então, o quanto ela é diferencial, porque ela tem, além da fisioterapia, ela tem o circo, a base do circo. Sim, sim. E aí ela bota alguns movimentos
E assim, uma pessoa que só dança a dança de gafieira, não tem a fisioterapia e não tem o círculo, não tem como fazer, é muito mais, tipo, é muito difícil para essa pessoa fazer esses movimentos. Depende da corporeidade também, né? Tem pessoas que têm muita maleabilidade, têm facilidade, aí consegue fazer. Mas eu, graças a Deus, tive essa experiência, né? Na minha vida que facilitou muita coisa para mim na dança. Então, eu acho que depende. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Porque Entendi. cada corpo é um corpo. Top, é bacana, hein? E aí, tu tá se interessando por isso? Esse lance de acrobacia aí não tem condições. Mas assim, dançar de repente sim, mas o lance do circo aí é meio perigoso para mim, não tenho coragem. A grafieira, ela é diferente. Ela leva em qual ritmo, na verdade? Não, então, o samba de gafieira, por que ele se chama samba de gafieira, né? Gafieira é o local onde a gente dança as danças de salão, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia a gafieira elite, a gente já teve a estudantina, é um local onde a gente dança. Então, para diferenciar o samba no pé, o samba enredo, do samba que dança nas gafieiras, o nome veio samba de gafieira, entendeu? Mas o samba de gafieira, ele é dançado a dois, né? Então, é isso que diferencia. Quais são os ritmos musicais que a gente dança? São variados. A gente pode dançar até a partir do alto. Né? A gente pode dançar um pagode, a gente pode dançar samba, de uma maneira geral, na gafieira. A gente tem uma diversidade muito grande. A gente tem, inclusive, um outro ritmo não, um outro estilo musical que deu até origem a uma outra forma de se dançar, que é um estilo um pouco mais brecado, funk, chamam de samba funkeado. Mistura o funk com samba? Uma dança mais de charme, uma levada mais de charme. Eu já vi o rap com samba, né? Isso, é nessa levada, mais ou menos assim, exatamente. Uma coisa um pouco mais brecada. Entendi. Então, tem esse estilo de se dançar, mas a gente consegue dançar o samba de gafieira com vários ritmos do samba. Mas a dois, eu não A consigo dois. igual o samba de carnaval, que eu posso sair na avenida sambando sozinho. Aí você tá fazendo samba no pé. Ah, sim. Você também é professora de samba no Sou pé. professora de samba no pé também. Pessoal que quer aprender a sambar, que vai pro carnaval, que vai pro desfile. Fazem aula comigo. É mesmo. Sim. No samba do pé eu dou aula mais particulares, porque as pessoas gostam de se especializar, entender a mecânica do movimento, então é um pouco mais direcionado. Mas a gafieira eu dou aula em turmas e tal. E qual a sensação que você tem, Flávia, quando você pega uma aluna ou um aluno e você vê a evolução? Se, por exemplo, eles postam, te mandam um vídeo, tu vê a evolução e tu fala, É o maior presente. tem ali o meu toque. Acho que é o maior presente, a maior realização para mim hoje em dia, quando eu vejo a evolução do aluno, assim. E eu gosto muito de fazer, porque antes eu não fazia, não tinha noção da evolução do aluno, mas eu filmo sempre o primeiro contato que eu tenho com ele, sempre. Seja a turma, filmo a turma no geral, e aí eu começo a analisar depois de um tempo o Você faz um estudo. quanto essa pessoa evoluiu. Porque às vezes ela mesma fica decepcionada com ela, porque acostuma muito com os movimentos e fala, não tô evoluindo. Eu mostro assim, olha aqui, tá assim. Olha como é que você dançava, olha como é que você tá agora. E aí começa a entender, né, que tem a evolução e que esse processo também pode ser lento às vezes. Ela é diferente, ela faz um trabalho diferente. Tem um carinho, um amor pela parada, sabe? Você vê, no jeito de falar, você entende que não é uma parada que o dinheiro tá ali na frente, eu vou ali pelo dinheiro e o aluno. Não, cara, eu tô com uma curiosidade, verdade, mas eu tô com uma curiosidade. Qual? Essa menina, ela é doce assim? Ela é doce assim sempre? Até com seus familiares? Sou normal, eu sou brincalhona também, mas eu gosto de brincar mais em aulas, assim, sou mais descontraída. Mas o que ele quis perguntar, na verdade, se estressa. Tem um estresse. Eu quero conhecer esse lado, Diogo. Eu tô tentando detectar isso de outra mão. Tá doce, tá engraçado. O tempo todo. Mas briga, discute, não? Evito, não brigo muito, não. Assim, eu chamo atenção, tenho um quê de liderança, mas sou firme, as pessoas me chamam de Capitão Nascimento. Vocês acham que não? Quem é minha aluna comenta aí, quem é minha aluna, o aluno comenta aí. Não, acham que não, mas eu tenho essa cut aqui, mas as pessoas me chamam de Capitão Nascimento. Para ter noção. Isso nas aulas? Nas aulas. Eu vou fazer você dançar. Então, eu vou cobrar. Isso não te faz uma professora chata, não? Não, pergunta dos meus alunos. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que porque necessário. Assim, porque assim, eu não gosto de enrolar ninguém.
Eu sou dessa pessoa que, tipo, é isso que você quer, então vamos juntos e eu vou te entregar tudo que eu tenho. Mas você precisa confiar no meu processo também. Então, ó, você vai repetir, você vai fazer e volta, e vai e volta, até a pessoa conseguir fazer. Entendeu? E aí é por isso que ele me chama de Capitão da Pimenta. Tem mais pergunta aí, Vitor? Da Da caixinha? caixinha? Da caixinha não, mas eu tenho eu tenho umas perguntas aqui. Eu queria agora sair um pouco desse espaço profissional. Professora, né? Artista, brava. Eu queria entender agora um pouquinho da Flávia dentro de casa, os seus familiares. Tem irmão? Tenho. Quantos? Por parte de mãe, eu tenho 2 irmãos. E por parte de pai, somos em 7. Uma família Conta pra grande. gente um pouquinho da Flavinha dentro de casa. Ah, eu sou família, eu gosto muito de estar com os meus familiares, gosto de curtir com eles, sempre que eu tenho lá em casa, fazendo churrasco, fazendo alguma coisa para eles comerem, sabe? E é isso, família. Família? Família? Domina na culinária? Não, eu gosto de brincar, mas eu não posso falar que eu domino, não. Domino samba, isso com certeza. Na culinária sabe Eu nada. brinco só, eu gosto de brincar. É meia prendada, hein? Isso aí é meia prendada, hein, rapaziada? Ah, Não passa Brincadeira, fome, brincadeira, Não Não. passa brincadeira. fome. Chega em casa, tem que fazer alguma coisa para comer, não passa fome. Faz. não, Entendeu? faço para todo mundo, inclusive. Ah, Então, legal. nesses momentos de trabalho que tu tem um período de folga, tu é família. Gosto de estar com meus amigos também, minhas amigas. Curte nada, não? Night? Curto um pagodinho sempre. Pagodinho. Sempre vou pro lado do samba, Eu gente. gosto- de pagode, eu Ela gosto já de tá, pagode. o trabalho dela ela já É. curte. Acho que ela É. tem que estar nos bailes, é o trabalho dela. Mas o baile é uma coisa, os pagodes são outras, né? O pagode eu tenho um pouco menos de obrigatoriedade de algumas coisas, sabe? Você falou das amigas. O que você deixa registrado na sua vida delas? Você Ah, frisou aí as eu tenho uma amigas? tatuagem com elas aqui, Ah, ó. bacana. Minhas amigas, aí, ó. Beijo pra elas. É. Tá Isso escrito aí é o o quê? quê? Sempre Sempre juntas. juntas. Isso é uma Amigas de tatuagem infância. coletiva? Somos em Pô, isso é 7. top, né? Tem 2 na Europa morando lá, a gente fez juntas aqui, elas foram morar. E 5, 6 ficam assim. São uns 8, estou contando errado, muitas pessoas. Caramba. E 6 ficam aqui e a gente sempre tá junto. Assim, você falou de amizade, Bacana, a gente, bacana. infelizmente, a gente está caminhando para o final já, a gente já conversou bastante, mas a gente tem um tempinho aqui ainda. E você falando de amizade, Flávia, nesse mundo da dança, você construiu bastante amizade? Construí algumas. Inclusive, tem um casal, né, que são hoje em dia meus sócios também, Camila e Ricardo, beijo pra vocês. Eles são meus amigos. E tem outras pessoas também que eu considero bastante. Mas não muitas, porque eu gosto de ser discreta também. Quem me conhece sabe. Por mais que eu tenha essa descontração toda no mundo do samba, falo com todo mundo, mas meus amigos mesmo são poucos. E alguma frustração, assim, no trabalho? Estou falando no trabalho, não no teu pessoal. Você achou que fosse uma coisa e foi outra, um espetáculo que você achou que fosse massa e chegou lá. Ah, não, já sofri algumas coisas de preconceito mesmo, sabe? Não ser escolhida para trabalho por conta da cor, não ser escolhida por conta do tamanho, sabe? Essas coisas acontecem. Cara, Foi notável. Foi notável, notável, porque a outra pessoa tinha as mesmas características, mas a única diferença era que ela é branca. Aí o cara olhou assim, ah não, eu acho que vou querer ela. E o trabalho não tinha nada a ver com uma ideia racial, uma ideia de época, nada disso. E ele escolheu simplesmente assim. Nós vamos te confortar aqui e entender que você teve e estará nos lugares que foram preparados para você. Não, eu Então, tenho plena consciência disso, mas eu acho que é um tipo de frustração também, lógico, né? lógico. Mas assim, a única frustração que você teve na dança foi isso, não teve nada que te abalasse mais. Então, Eu acho que não, não que eu lembre agora. No mais, eu me diverti tanto nesse processo inteiro que não tenho tanta coisa para falar, não, de negativo. nenhuma lesão que te parou por um tempo. Ah, eu quebrei meu pé, mas não foi por conta do estresse do circo mesmo, do impacto do circo que reverberou durante uns anos. E aí eu dançando depois de muito tempo, parei de ensaiar, esfriei meu corpo. Quando fui pegar minha bolsa para ir embora, pisei pro lado, o pé quebrou. Fiquei 3 meses sem poder Foi uma dançar. agonia? Agoniada, mas eu não parei não. Com a muleta mesmo ia dar aula. Pisa Como aqui, é pisa isso? aqui. Gente, eu não paro não, não consigo parar não. E, enfim, continuei trabalhando, mas com muleta. Só não consegui dançar. E dava uma agonia, porque ficar sem dançar muito tempo O que você atrapalha. deixa assim para as pessoas que têm seus sonhos e ser
ou uma bailarina, ou uma professora, você olha para uma dessas câmeras aí, você deixa uma palavra de incentivo, o que você tem a dizer, assim? Eu acho que é o seguinte, acredite em você que você será imparável. Eu sigo com essa frase na minha mente para conseguir realmente alcançar todos os meus objetivos. Faça isso também. Bacana. Acredite em você e você será imparável. Pois é. E assim, a gente falou um pouco da fisioterapia, né? Mas ela é formada em fisioterapia e te ajudou muito também no desenvolvimento em geral. E trabalha com fisioterapia ainda. Não dá tempo, né? Não dá tempo para trabalhar diretamente, mas há um tempo atrás eu ainda trabalhava com drenagem, né? Atendi algumas pacientes, desculpa aí as pacientes que eu deixei de lado, inclusive, por conta da dança. Elas ficam me cobrando o tempo inteiro, mas eu gosto muito de colocar a mão, eu gosto muito de sentir realmente que eu posso ajudar as pessoas, eu gosto muito dessa ideia da massagem, da liberação facial, de realmente reenergizar a pessoa e também recuperar, sabe? Eu acho que é um outro lugar que eu ainda vou voltar, sabe, no futuro, porque eu quero tantas coisas que não dá para abraçar o mundo, mas eu acho que vai ser um lugar que mais para frente eu quero voltar e conseguir construir e agregar a vida das pessoas de outra maneira. Você vai ter que viver 200 anos, filha. Claro, mas Você eu já quer 100 dançar, anos eu já você vou quer viver. dançar até 100, Aí eu tô em busca dos mais 100. Mas eu posso dançar, não necessariamente trabalhar até os 100 anos, Entendi. Então eu dançar eu Tem vou uma dançar para diferença, sempre. Mas trabalhar de repente a gente pode migrar ou acrescentar, diminuir um pouco a dança e Você trabalhar um pensa pouco em com a entrar física. para o mundo da produção também? Não, Não. isso deixa a gente de cabelo em pé, por incrível que pareça, eu não quero não. Eu tô trabalhando numa produção e já quero sair. É sério, É gente, muito complexo? é complexo demais. Não é uma área que eu tenha tanta afinidade, assim. Eu faço porque tem que ser feito. Eu acho que a gente, enquanto artista, a gente tem que ser plural, o tempo inteiro tem que dar jeito. Eu mesmo faço meus vídeos, eu mesmo edito, eu mesmo penso na logística do que vai ser depois e antes. Eu mesmo faço meus cursos, eu mesmo gravo. É tudo, Curso né? você diz, você tem curso online. Tem curso online. Para quem estiver longe e quer Tá dançar, lá, procura. gravado, Tem também um programa muito legal que é o Dica Flix, é dica rápida, porque as pessoas hoje em dia estão muito E acha rápidas. isso aonde? Dica o No quê? seu No Instagram? meu Instagram, tem tudo Dica? lá. Dica Flix. Isso é novo, hein? Isso é nova. Que as pessoas são dicas rápidas, de até 5 minutos para você treinar em casa, e tem 2 anos já de dicas enviadas uma vez na semana. Então, eu mesmo produzi tudo, eu mesmo fiz a logística de cada ano, a evolução de tudo. E tu atualiza ainda esses vídeos? Tem 2 anos lá, eu tô indo pro 3º ano, mas eu vou começar só Tá atualizado. no meio do ano que vem. Tá atualizado no teu modo de ver assim, não precisa agora mexer. Não. E assim, vem novidade por aí, agora eu falo diretamente para os teus alunos, para os teus fãs. Novidade em que sentido? No sentido de coreografia, No aspecto mesmo do seu trabalho. workshops. Tem, ano que vem tem muitas coisas, muitas viagens. A gente está programando fazer uma coreografia nova. Não sei Eu tô quando vai curioso. sair, Viagem mas pra onde? eu não posso falar. Ah, não pode? Então tudo Ainda bem. não posso tudo falar. bem. Eu não posso falar, mas eu acho que Mas é o tá, quê? tá Fora do rolando, Brasil tá ou rolando pra é fora aqui? do Brasil. Tá É rolando pra fora? Pra fora? Pra dentro do Brasil tem algumas já confirmadas. Já pode entrar no meu Instagram, que eu já coloquei algumas lá hoje. Sempre tô colocando. Mas pra fora do Brasil tem algumas propostas sim. Ano que vem. Então, você sabe que o nosso podcast é para pessoas anônimas. Sim. E assim, você é anônima e não é. Me Porque considero muitas anônima. pessoas te conhecem. Quem sou eu na fila do E pão? assim, ainda bem que você vem então nesse momento, porque assim, olhando num olhar muito sincero, dá para ver que você tem um crescimento muito grande. Eu acredito de verdade que pelo seu trabalho, por tudo que você falou aqui, você vai alavancar muito, muitas pessoas ainda vai ser alcançada por você, porque você é muito sincero e transparente e honesta naquilo que você faz. E o que falta hoje para as pessoas é isso, é a gente lidar com pessoas honestas. Né? Porque é muito bom quando você conversa com uma pessoa que ela é honesta contigo de dizer, olha, o caminho não é esse aí. Entendeu? Não visa só ter o dinheiro, porque infelizmente a gente tem que falar disso aqui, porque se gira o mundo, ela trabalha porque ela também precisa do dinheiro, mas assim, dá para entender que ela não coloca o dinheiro na frente. E eu observo muito isso. E toda vez que você estiver de frente com uma pessoa que ela coloca o dinheiro na frente, você pode sair porque você vai ter um problema muito grande.
em tudo que você fizer, a pessoa colocou o dinheiro na frente, cara, vai te gerar um problema. E assim, eu gostei muito da honestidade dela falar, que ela preste atenção no aluno, ela filma a primeira aula do aluno e depois ela mostra que isso é evolução, cara. Você acha que não está evoluindo aqui? É assim, um cuidado. Isso me faz entender que o seu foguetinho só vai subir cada vez mais. E é um prazer, Flávia, ter você aqui. E eu acredito que depois você não vai poder mais vir, que você não vai ser mais anônima, não vai entrar mais no nosso nicho. Mas assim, queria que você nos trouxesse as considerações finais, o que você achou desse momento aqui. Eu tinha participado de algum podcast? Sabe que não? Eu tinha participado de algumas entrevistas, Mas não mas podcast. não podcast. Primeira vez. Primeira vez. Gostou? Gostei. Gostou mesmo? Parabéns pela iniciativa. Eu gosto muito de projetos promissores, assim, igual o de vocês. Bacana. Eu gosto de histórias reais, né? Isso aí. Eu acho que a gente, hoje em dia, vive num mundo tão superficial, que é a internet, que mostra coisas só que as pessoas querem ver, mas a realidade não. E a gente está aqui mostrando, né, a nossa realidade de pessoas palpáveis, verdadeiras. Então, parabéns pelo projeto, gostei muito. E estou sempre lá, vendo todos os podcasts para me inspirar também, Tu né? assiste lá no YouTube? Assisto todos. Sério? É sério? Manda tua galera então lá. Pô, Dar uma vou mandar. olhadinha, seguir a gente Todo lá. mundo seguindo. O vídeo completo dela vai estar lá, a gente vai fazer uma divulgação legal. A gente riu bastante aqui. Eu já tô vendo, minha mente já tá funcionando bastante com Rapaz, a eu Flávia. fiquei tão preocupado que ela, pô, eu sou muito tímida, isso, pô, tímida nada, cara. Ah, Quem contando a trabalha nossa com história é público, mais né? tranquilo. Quem também trabalha com o público, eu acho que não tem essa timidez quebra. Chega uma hora que você fica ansioso, mas Tu ficou nervosa? Tu ficou nervosa? Não, eu fiquei tranquila, porque era a minha história, então não tem como fugir muito, né? Top demais. Eu acho que quando eu tiver que falar com alguma coisa que não é na minha história, eu vou ficar nervosa. Então, eu falei algo aqui, mas brincadeira à parte. Flavinha com certeza vai voltar em algum outro episódio. Não tem como. Porque assim, claro, a gente queria falar muito mais coisa, né? Mas a gente tem um tempo aqui a seguir, né? A gente trabalha com a produção, com a edição. A gente não quer segurar ela também aqui a noite inteira. Mas assim, com certeza num próximo momento ela vai vir falar das suas novidades, por onde ela está andando, o que ela tem feito, o seu espetáculo. E assim, você que esteve até o final desse vídeo, vai lá, segue lá, Flávia. Fala de novo o seu Instagram. Flá.Teixeira. Flá.Teixeira, vai lá, tem muita dica, cara, de dança. Eu vou lá, cara. Eu já botei na minha cabeça, eu quero aprender alguma coisa diferente. Eu vou lá, tu já sabe, né? Só vou pra zoar. Porque eu vou gravar esse cara me perturba o tempo todo, cara. No off ele só perturba. Então é isso aí, galera. É isso. Você que ficou até o final, né? Acredito que você curtiu. Pega esse vídeo aí agora, manda para um parente seu, manda para um amigo de trabalho, para um vizinho, manda para teu pai, manda para aquele cara que fala que é desengonçado, não sabe dançar. Olha aí, ó. Ela falou que consegue. Consegue. Então, se ela falou, se ela faz, todo mundo faz. É isso. Então, essa foi a Flávia Teixeira. Flavinha, referência total do samba de gafieira, samba no pé. Beleza, galera? Então, assim, Gordinho, contigo. Então, nesse final, eu vou só fazer um pouquinho diferente hoje. Por quê? Cara, tá vindo um curso aí bacana e a gente também não pode nunca deixar de apresentar esses projetos bonitos. Por Legal. exemplo, o nosso produtor Rafael, né? Exato. Aquele curso dele de lá de fotografia no Pois Vidigal. é. Então nós vamos deixar hoje também o arroba dele aí. A galera que gosta de fotografia, que tem uma rapaziada que eu tô ligado que gosta. Mas tu que é? Fotografia, filmagens, tudo É, que tudo envolve. isso, tudo que envolve. Envolve filmagem, fotografia. Procura ele. Rafael vai estar aí, ó, no vídeo, o Instagram do homem, nosso produtor. E um beijinho também para a nossa engraçadinha, né? Nossa chefona, nossa produtora. Manda em tudo aqui. Manda em tudo. Manda em tudo. Nossa chefe Nicolinha. Vai lá, seguir a Nicole lá. Segue lá. Link.Lopes. Essa parada ali. Mas é isso aí, galera. É isso aí, né? Não faixa. Rapaziada, agora é sério. Segue lá. Esse também é uma parada muito boa. Fotografia para quem gosta. Valeu? Rapaziada, Deus abençoe. Uma ótima semana. Bravo, gostou? Adorei. Eu amei. Tamo Adorei. junto. Gostou, Flavinha? Foi ótimo, obrigada. Maneiro. E ó, a gente vai ter mais uma gravação. A gente não tá parando, graças a Deus. E vocês vão acompanhando aí. Muita coisa maneira, bastante conteúdo. Os cortes. Vai lá no nosso TikTok também, beleza? Os cortes no
Instagram, compartilha, muito conteúdo bacana. É fofoca, né? Espalha essas coisas. Eu acho que essa aqui foi a mais engraçada até agora e vocês vão rir bastante. Valeu, galera. Um abraço. Um beijo.